Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma vídeo ao nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E convido vocês a abrir hoje na página 331, onde nós iremos falar do capítulo 31, que é sobre transferência, que é um assunto importantíssimo, e eu tenho falado nas últimas aulas para não deixar de assistir às aulas sobre resistência, contra-resistência, né? Impasses no processo da reação terapêutica negativa. É importantíssimo entender esse assunto. Tem chegado às vezes aos meus ouvidos e também coisas que eu tenho visto, né, de aberrações nas redes sociais, principalmente no Instagram, sobre como quebrar uma transferência, como quebrar uma resistência, como prender o seu paciente na análise, e eu vejo que não é somente uma questão de formação, mas também uma questão de conhecimento realmente do que seja a clínica psicanalítica, né. Então é muito triste ver pessoas que se dizem analistas, se diz, né, ter uma fala, assim, tão tosca, tão vazia, né, e e vermos, né, que não há uma base teórica realmente ali séria com relação, ao processo de análise. Peço a vocês, que leiam esses capítulos que eu acabei de citar, né, sobre resistência, contra-resistência, sobre impasse. E agora nós vamos estudar hoje a importância, né, da transferência e por que Freud deu tanta importância à transferência na questão do processo analítico, né. A classificação expressão transferência é consensualmente entendida como substantivo e coletivo, isto é, ela está no singular, porém engloba uma pluralidade de significados distintos. Mesmo assim, preferi titular este capítulo de forma plural, transferência, tendo em vista a enorme gama de variadas possibilidades teóricas, técnicas e práticas que estão contidas na sua conceituação. 2, o fato de que a transferência advém tanto da pessoa do analisando como também do próprio psicanalista, além de em cada um deles separadamente ou entre eles, em diferentes arranjos combinatórios, adquirir múltiplas manifestações clínicas. 3, à medida que a psicanálise ganha uma gradativa e enorme expansão, diversos autores, desde de distintas épocas e referências psicanalíticos divergem ou, mesmo convergentes, conceituam formas muito específicas de situações transferenciais, com o emprego de terminologias próprias de cada um. Tudo isso podendo enriquecer bastante o entendimento e o emprego da transferência no campo analítico. Porém, também pode complicar ou causar alguma confusão semântica, ou seja, o Freud ele vai ver, né, a importância da transferência, ele vai ter aí uma experiência com a Ana O, né, ela ela desloca, né, uma transferência negativa com Freud por causa do seu amigo Brauer, né, e ali Freud aprende uma lição, ele não deixa escapar, né, aquele mal-estar no processo de análise dela, ele entende que a questão não era com ele, era com seu amigo. Então Freud ali tira uma lição importantíssima sobre a transferência. Nas obras do Freud, no volume 13, há um capítulo especificamente que nós vamos ver lá no no nosso outro grupo de estudo, que é sobre as obras do Freud, o Freud dando a importância muito grande sobre a transferência, né, como ela é de suma importância no processo analítico e como esse paciente, né, dentro do processo de transferência, ele traz para análise lembranças encobridoras, lembranças adormecidas, lembranças pelas quais ele nem sabia que estavam lá, coisas que estavam recalcadas, ele tira desse lugar e traz para a sua análise, muitas vezes com um discurso, "Por que falei essa palavra? Da onde veio essa lembrança?", né. É muito comum ouvirmos isso no processo de análise.
A conceituação, segundo diversos autores, embora o fenômeno transferencial esteja virtualmente presente em todas as interrelações humanas, o termo transferência deve ficar reservado unicamente pela relação presente no processo psicanalítico, onde, juntamente com a resistência e interpretação, constitui o tripé fundamental da prática da psicanálise, dando-lhe o selo de genuidade psicanalítica. Entre outras modalidades psicoterapêuticas, sim, há vários tipos de transferência. Não existe somente transferência no campo, a transferência do campo analítico é de outra ordem, não é? É de outro pacto, é de outro enlace, é de outro conluio. Mas nós, o tempo todo, estamos fazendo transferências. O aluno para com o professor, o cidadão civil ou sociopolítico com as autoridades eh, governamentais ou eh, 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 com o policial, o tempo todo fazemos transferência. Nesse exato momento, você que está assistindo essa aula, você está numa transferência comigo. Qual é essa transferência? Só você sabe, né? De que ele é o mentor, ele deve ter um saber mais do que eu. Na transferência tem sempre uma pegada de ordem edipiana. Sim, edipiana. Na transferência há uma pegada edipiana. E é importantíssimo o analista entender de transferências, né? É de suma importância compreender o processo transferencial. Ainda na leitura, de forma extremamente genérica, pode-se conceituar o fenômeno transferencial como um conjunto de todas as formas pelas quais o paciente vivencia com a pessoa do psicanalista, na experiência emocional da relação analítica, todas as representações que ele tem do seu próprio self, as relações objetais que habitam em seu psiquismo e os conteúdos psíquicos que estão organizados como fantasias inconscientes, com as respectivas distorções perceptivas, de modo a permitir interpretações do psicanalista, as quais possibilitam a integração do presente com o passado, o imaginário com o real, o inconsciente com o consciente. Etimologicamente, a palavra transferência resulta dos étimos latinos trans e feros, prefixo trans, além de outro significado possível, também alude ao passar através de como transparente ou passar para um outro nível, como em trânsito, enquanto feros quer dizer conduzir, e creio que basta essa compreensão etimológica para caracterizar a essência do fenômeno transferencial. No entanto, como o conceito de transferência vem sofrendo sucessivas transformações e renovados questionamentos, como, por exemplo, se a figura do analista é uma mera batalha de uma repetição de antigas relações objetais, introjetadas, ou também se comporta como uma nova pessoa real, impõe-se a necessidade de fazermos uma evolução histórica, embora bastante abreviada, do fenômeno da transferência, de Freud aos nossos dias, passando pelos demais autores e concepções que adquiram uma nomenclatura própria, ou seja, a importância desse analista entender de transferência, né? Há vários tipos de transferência, não existe só uma transferência, como também há vários tipos de neurose, né? Assim como existem também tipos de histeria e tipos também de narcisismo, é importante esse analista entender na hora da interpretação. Aí entra o conhecimento teórico, né? Porque é importante esse analista ter um bom conhecimento teórico das estruturas psíquicas, eh, das atuações da psique do sujeito,
né, entender bem da questão do complexo de Édipo, do processo de castração, entender todo esse processo que o humano passa para ali, dentro dessa transferência, entender muitas vezes o que esse paciente está ali transmitindo, porque na transferência ele faz uma transmissão, ele faz a comunicação, né, e ao mesmo tempo esse analista também faz uma outra comunicação, inconsciente com esse paciente. A transferência é a base para a análise. Sem transferência, esse paciente não fala. Se ele não falar, ele não vai ter uma associação livre. E se ele tiver uma associação livre, ele não vai fazer, né, entrar nos insights. E dali começar um processo de elaboração para ele poder ali, né, eh, ter acesso à sua própria cura. Então, certa vez eu dei uma aula em uma instituição, né, isso foi agora no início dos meados 20, uma instituição que ensinava aos estudantes, né, que a transferência era algo ruim na análise. Quando eu soube disso, falei, eu me posicionei em uma aula, mas espera aí, mas sem transferência não tem analista. Sem transferência, esse paciente, ou seja, uma instituição usurpadora do nome da psicanálise, né, muito usurpadora, em que as pessoas que se diziam ali, né, se diziam ali analistas, mas que de analista não tinham nada, 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 detalhe, né, um deles se dizia um lacaniano. Eu falei, meu Deus do céu, tá difícil aqui, né, mas não entendia que era a importância da transferência no processo de análise. Outra coisa que também eu acho assustador, eu falo assustador porque pessoas que se dizem analista, dispensar um paciente, dispensar um paciente, espera aí, mas onde fica o processo transferencial dentro desse processo de análise desse paciente? A psicanálise valoriza muito a transferência. Ela é material, né, ela é um documento desse pacto, dessa aliança, desse conluio, desse enlace no processo analítico. E uma pessoa que se diz analista, que não entende, ou que não estudou, ou que não pesquisou a importância da transferência, ela, com certeza, né, tem alguma coisa, né, eu vou falar agora como Lacan, né, como Lacan, como Zimmermann, como Naso, tem alguma coisa errada com essa formação aí, né? Se não entender o que é uma transferência, né? Principalmente agora, eu levo muito a sério a transferência dos meus alunos, dos meus pacientes, dos meus analisandos, porque não importa onde eles estão me colocando, o importante é o que eles estão trazendo ali de material clínico para ser analisado. E dentro dessa análise vai entrar uma interpretação com base em um conhecimento teórico, sim. Freud, como sabemos, nos primeiros tempos, Freud valorizava tão somente a ocorrência da repressão, dos processos, traumas sexuais, na determinação das neuroses. Assim, diante do dramático relato que Brauer lhe fez acerca da paixão que Ana O passou a nutrir por ele, Freud não conseguiu perceber o aspecto transferencial, e muito menos a perturbadora reação contra-transferencial de Brauer, que fez com que este abandonasse a sua paciente. Ana O, fugindo dela por meio de uma viagem com sua esposa, com um extremo recurso de garantir a preservação do seu casamento, né? Um casamento que já estava falido, né? Na verdade, Brauer se apaixonou, ele entrou numa conta transferência com uma menina de 18 anos, ele já não era jovem, né? Diga-se de passagem que dentro de um estudo histórico, eu recomendo que vocês leiam o livro Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, onde o historiador ali, ele traz relatos, históricos desses bastidores da obra do Freud, acerca do Brauer. Ele deveria ter ali em torno de 40, 45 anos, né, mais ou menos essa faixa etária, quase beirando ali uns 50 anos, ou seja, ele entrou numa conta transferência, ele não deu conta dessa transferência da Ana O, uma jovem de 18 anos que se apaixonou por ele, né. Isso é muito comum no processo de análise com os pacientes, né. No entanto, os estudos sobre histeria, em 1995, Freud empregou pela primeira vez o termo transferência
o sentido de uma forma de resistência, isso é como um obstáculo à análise, a fim de evitar o acesso ao resíduo da sexualidade infantil, que ainda persistia ligada às zonas erógenas, às quais a evolução normal já deveria estar desligadas. Assim, nesse mesmo livro que escreveu com Brauer, no capítulo A Psicoterapia da Histeria, afirma textualmente que a transferência é o pior obstáculo que podemos encontrar e conclui, conceituando como uma forma de um falso enlace. Isso Freud aqui, né, não está entendendo, mas daqui a pouco ele vai mudar o modo de pensar acerca da transferência. Em 1905, no seu clássico historial Dora, Freud postula que a paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação, ou seja, ela reproduz o reprimido não como lembrança, mas como uma ação repetitiva sem naturalmente saber conscientemente do que está fazendo. Começa então uma importância virada conceitual de Freud. Até aqui, a transferência seria uma forma de atuação e ainda continuava sendo conceituada como uma resistência e como um artefato indesejável para o bom andamento da análise da época. Isto é, com obstáculo para tornar consciente a repressão. No entanto, no pós-escrito, nesse mesmo trabalho, o termo transferência foi repetido pela segunda vez, tendo sido conceituada como novas edições das revistas e de impulsos, fantasias, passando a considerá-la como um inevitável e necessidade. Freud veio a reconhecer que a análise com Dora fracassou devido ao fato dele não haver reconhecido o trabalho suficiente, o que podemos chamar de transferência, de vingança. Dora abandonava Freud, tal como ele tinha sido abandonada pelo Sr. K. E tampouco ele reconheceu as fantasias homossexuais dessa paciente adolescente que estavam sendo vinculadas pela sua transferência. Em 1909, no historial Homem dos Ratos, a transferência foi vista como um caminho penoso, porém necessário para que o paciente revivesse os conflitos com o pai, morto, agora internalizado no inconsciente. Assim, nesse ano, ao estudar as neuroses obsessivas, Freud faz primeira referência da transferência como um agente terapêutico. A seguir, em 1910, um trabalho relativo às 5 leituras sobre psicanálise, empregando uma analogia com a química, ele afirmou que os sintomas são eh, precipitados de anteriores eventos amorosos, que só podem se dissolver a elevada temperatura da transferência e, portanto, transformar em outros produtos químicos. Ou seja, Freud aprende com o seu erro. O que é gostoso a gente estudar Freud, toda a obra dele, ele faz uma revisão de 5 em 5 anos, né? E o gostoso do Freud é que ele reconheceu, errei aqui. Eu deixei transferência da Naó, aquela vingança não era comigo, era com Brauer, né? E ele reconhece que ele falhou realmente, o Freud ali falhou sério com a Naó, né? Ele deixou, né, muito material passar da questão dela homossexual, né? Que na verdade Ana Naó morre solteira, ela tem um trabalho depois, né? Segundo os historiadores, o Peter Gay vai falar isso, quem puder ler a obra dele, do livro do Peter Gay, que é Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, eh, ela morre virgem e morre solteira, né? O legal de estudarmos a histeria é a sua fantasia de amor, né? A histérica, ela demandar afeto para o outro é complicado para a histérica, né? Mas criar um cenário teatral, né, para ela, isso é fantástico, é formidável. E o Freud ali, ele reconhece que ele perdeu a mão e perdeu a oportunidade de fazer um grande trabalho em cima da transferência, mesmo que fosse negativa, né? A transferência negativa é material clínico para o analista. Ele tem que saber que não é com ele, é alguma coisa que antecede a figura dele, né? Já Melanie Klein, durante toda a sua prática analítica, desde o início da década de 20, com os primeiros o pioneirismo
a análise com criança por meio de introdução da técnica, jogos, brinquedos. Melanie Klein sempre trabalhou de forma sistemática na transferência a negativa, decorrente das pulsões sádicas destrutivas. Ela entendia o fenômeno transferencial como uma reprodução na figura do analista de todos os primitivos objetos e relações objetais internalizados no psiquismo do paciente, acompanhadas das repetições, respectivas pulsões, fantasias inconscientes e ansiedades. Essa ideia de Melanie Klein ficou muito robustecida com as suas concepções relativas ao fenômeno da identificação projetiva, hoje consensualmente aceita por todos os psiquiatras, sendo que em seu importante trabalho, As Origens da Transferência, o único em que escreveu especificamente sobre o tema, ela deixa claro e desenvolve bastante essa sua forma de entender o fenômeno transferencial. Sim, sim, bares ricos da Melanie Klein não é somente com crianças, mas é tratar a criança desse adulto. Quem puder ler a obra dela, ou quem puder ler a biografia dela, né, Porque Klein, né, um livro maravilhoso, uma maravilhosa, Porque Klein vai falar ali, né, eu sempre, é um método meu, né, eu sempre antes de entrar na obra ler, né, a biografia, né, como esse autor pensava, quem foram os pensadores que influenciou o seu modo de pensar, né, em quem ele influenciou, né. Eu também tenho feito algumas anotações, né, pessoas que me influenciaram teologicamente, psicanaliticamente, filosoficamente, e também dentro de uma antropologia cultural, política, quem me influenciou ou quem eu estou influenciando, isso é muito importante, né. Você reconhecer que a constituição do seu saber, do seu conhecimento, o construto não foi sozinho, houve ali participação de vidas que assim somaram para a construção do seu saber. Então, o legal disso que, a Klein, ela vai trabalhar, né, até uma brincadeira psicanalítica entre os freudianos e os kleinianos, nunca um adulto se deitou no divã, somente uma criança, sim, quem vai para o divã é a criança do adulto que vai para o divã. Jaco Ruth, esse psicanalista austríaco que migrou para os Estados Unidos, Chicago, onde criou e divulgou a psicologia do self, trouxe uma notável e original contribuição para a compreensão e manejo da normalidade e patologia do narcisismo. Mas, especificamente, ele estudou a transferência narcisística e as classificou em três tipos: idealizadora, eh, eh, Gemerales ou especular, esta última ele subdividiu em 2 escalas, de acordo com o grau, de acordo com esses pacientes que se imaginavam ligados ao terapeuta. Primeira pulsional corresponde ao conceito de Freud, em que o ego do prazer purificado manifestando-se pelo fato de que o paciente crê que se o analista não passa de uma mera extensão sua, pois ambos estariam numa fusão arcaica. Dois, especular, propriamente dita, necessita que o analista, tal como a mãe no passado, reconheça e confirme, espelhe o self grandioso do paciente. Assim, Corrupt, em 1971, caracterizou que há pacientes com transtorno narcisista mostram-se como personalidades famintas, né? Em uma dessas quatro possibilidades, que naturalmente serão repetidas na transferência. Uma, famintas por fusão, pelo fato de que vivencia o analista como exceção do seu próprio self, né? Fantasias por espelho, necessidade de encontrar no analista um espelho, fantasias por ideal, caracteriza por uma busca constante de uma imago parental idealizada, né. Então, o coach vai trabalhar essa fantasia, essa transferência, percebo, a cada estrutura, por isso que é importante o analista ou o aspirante, e eu deixo para vocês aqui, de novo, peço a vocês que, veja lá o capítulo,
na parte da teoria, sobre estrutura e funcionamento do psiquismo, formação da personalidade e o grupo familiar, que começa na página 75 e vai até a página 110. Releia essas aulas e releia, reveja esses vídeos. É importante o analista entender de estrutura psíquica. Ora, por favor. A entrevista é de suma importância para a direção do tratamento. Freud vai dar isso de muito. Às vezes a pessoa me procura, né? Ah, eu quero saber o preço da análise. Eu não falo o preço da análise, eu simplesmente falo. eh, eu costumo sempre, antes de começar um percurso analítico com os meus futuros pacientes, eu faço uma entrevista, né? E a pessoa fica chocada. Não, entrevista, eu preciso ouvir, eu preciso escutar, né? Embora eu não esteja como analisando, mas eu quero escutar essa estrutura, né? Eu quero escutar esse ego, esse id, esse superego, compreender como funciona, né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente desse paciente, para ali eu ter uma direção do tratamento. Eu não vou mexer no sintoma dele, até porque esse não é o foco da análise, não é mexer no sintoma. O foco da análise é ver o que causa realmente mal-estar ou sofrimento a esse sujeito que chega na análise não sabendo nomear o seu sofrimento. Mas lembrando que cada estrutura psíquica tem sim um modo de ver o mundo, tem sim um tipo de transferência diferente. O narcisista vai fazer uma transferência idealizadora, né? E isso é de cada um deles. E o analista tem que ter aí, como diz o Násio, como diz o próprio Lacan, ter uma demanda de sustentar essa transferência que não é fácil. O Winnicott, na página 334, para o Winnicott, a transferência é muito mais do que uma repetição de impulsos e defesas, especialmente com pacientes em estados regressivos. Não há desejo, mas sim necessidade que, quando não satisfeitas pelo analista, que, acima de tudo, deve intuí-las, geram nesse mesmo paciente mais do que o ódio, uma decepção pelo novo fracasso do ambiente, que nos primeiros anos da criança ali interrompeu o crescimento do self e prejudicou a capacidade de desejar, o que leva a uma sensação de futilidade. Mas ainda, o Winnicott afirma que a incapacidade materna ou do analista, indo além do ódio da criança e da decepção pelo novo fracasso, pode produzir ameaças de aniquilamento do self, devido ao profundo estado de desamparo que essa privação provoca. Assim, para o Winnicott, a transferência deve ser compreendida como uma nova relação, um novo espaço que o paciente conquista para poder relacionar-se com seu analista, cuja imagem inicialmente estará distorcida pelas projeções, sentimentos de posse que esse paciente tem em relação a ele, para que aos poucos venha poder usar o analista primeiro como objeto transicional e após, de forma objetiva, como objeto real, a relação analista analisando passa a ser um processo mútuo, no qual cada um está descobrindo e criando um outro por quanto as descobertas levam às criações. Vocês percebam, é por isso que eu gosto de trabalhar com Zimmermann. Ele vai aí nortear-se, né, dentro de cada observação de cada teórico, Freud, Clay, Winnicott, o Venice, o Lacan, o próprio Corrute, ele vai trazer, porque cada um ali está ali trabalhando com uma transferência dentro, de uma abordagem clínica diferenciada um do outro, né. Já a Clay, o Winnicott vai trabalhar com a questão da infância, já o Corrute vai trabalhar uma questão da transferência através da estrutura narcísica. Então, para nós é importantíssimo conhecer, eu recomendo quem puder adquirir a obra, né. "Ah, mas André, o livro está caro", sim, mas aí eu coloco aqui em xeque, né, quanto de desejo você tem pela sua clínica e o quanto que você deseja que ela realmente aconteça a análise, né. Então eu volto a dizer que é importante conhecermos, esses teóricos, né, Férias, Corrute, Násio, Zimmermann,
né, é a obra desse teórico aqui, eu tenho completa, né, isso foi dentro da minha obsessão, né, eu procurei de uma certa forma adquirir toda ela, ganhei, né, de presente de uma aluna, 2 exemplares da própria obra do Zimmermann, né, recebi com muito carinho. "Ah, mas você já tem, não tem". Eu recebo com muito carinho. Então eu volto a dizer a importância, da gente hoje, em pleno século XXI, termos aí um escopo de um conhecimento teórico um pouco vasto e também uma escuta a partir também das nossas próprias dores, nossos próprios, impasses, nossos atravessamentos, que vai aí dar um norte e também uma interpretação no processo analítico dos nossos pacientes. Já Bion, né, que coisa cara gostosa, né. Lacan, esse eminente e controvertido autor, concebe a utilização da transferência na situação analítica de uma forma frontalmente diversa de como todos os analistas e os demais escolas creem, habitualmente. A prática, ele parte do princípio de que a fixação oral, a mãe, e expressão o estágio do espelho, na qual o sujeito reconhece o seu ego no outro. O que a primeira noção do ego provém do outro. Assim, Lacan acredita que a ênfase do analista na interpretação sistemática da transferência não faz mais do que reforçar um vínculo de natureza didática, especular. Pelo contrário, prossegue Lacan, o analista deve romper essa díade imaginária pela castração simbólica como recurso de propiciar uma, uma transição de um nível imaginário para um nível simbólico próprio da triangularidade edípica. Todos esses aspectos consistem o que Lacan configura como a teoria simbólica da transferência, né? E ele vai falar uma coisa que, para Lacan, a psicanálise consiste em um processo dialético pela qual o paciente traz a sua tese, o analista propõe uma antitese, daí surge uma síntese, um insight que leva a novas teses, sendo que a transferência somente surgindo quando, por alguma razão, que o processo dialético é inoperante. Assim, para ele, não é para uma interpretação que põe em marcha a análise, mas sim uma reversão dialética do processo, por intermédio de um trabalho com significante e significado. É claro, a transferência começa a partir desse ego da mãe. Lacan não está errado em dizer isso. Começa a partir desse ego da mãe. Ele não está errado em falar sobre isso. Pelo contrário, começa ali essa transferência. É de ordem de piana. Há uma, há uma tríade ali, né? Pai, mãe e criança. O Winnicott vai falar sobre isso, né? Sobre essa tríade também. Ele vai pegar essa questão da tríade, né? Ou trindade, né? E vai trabalhar isso na clínica dele também. Há um momento ali em que esses pais se tornam crianças. Há uma música do Renato Russo muito bonita, né? O que você vai ser quando você crescer, né? E que seus pais são crianças. Muito interessante, né? Então, reporta esses textos lacanianos e unicotiano, né? Sobre essa questão da tríade, esse joguete e de piano, né? Que nunca tem fim, né? E que começa aí na figura dos pais e que ela é levada à figura do analista. Bion, embora Bion não tenha escrito nenhum texto específico sobre o fenômeno transferencial, é possível depreender alguma das suas ideias relativas a essa importante experiência emocional contidas em inúmeras concepções originais dele, tais como um termo melhor que a transferência, talvez seja é, transciência. Qual o melhor define a característica espacial, transicionalidade e a característica temporal, transitoriedade, que devem constituir a experiência emocional com o analista e que necessita. Assim, Bion diz textualmente que a transferência é uma experiência transitória, é um pensamento, sentido ou ideia que o paciente tem em seu caminho para um outro lugar. Sim, só que Bill vai trabalhar com uma questão, ele vai trabalhar ele vai dar um outro termo para a questão da transferência, ele vai falar da questão, dos vínculos, né, vínculos de amor, vínculos de ódio,
né, vínculo do conhecimento. Ele vai trabalhar com essa questão dos vínculos, e eu vou discutir isso aqui com você nas próximas videoaulas, dentro desse próprio, módulo, capítulo, né, que é o capítulo 4. Nós estamos estudando sobre a questão da técnica. O próprio Bion vai dar um outro contorno nessa questão da transferência. Ele vai falar de vínculo e, na verdade, são enlaces, são pactos, são alianças, são conluios inconsciente a partir de uma transferência, né. Quem puder também adquirir a obra desse autor, eu recomendo. Bion, Vida e Obra, uma obra fantástica, escrita pelo próprio Zimmermann, né. Para quem não sabe, Zimmermann foi discípulo direto de Bion, né, e Bion foi discípulo direto de Melanie Klein. E então, Zimmermann foi, e para quem não sabe, Zimmermann era também um judeu, né. Ele foi muito agraciado com os textos do Bion, e bebeu muito da própria fonte da Melanie Klein, né. A pré-transferência, é importantíssimo entender essa questão aqui. Essa denominação alude a uma manifestação de natureza transferencial que instala no paciente ainda antes dele sequer ter tido um contato pessoal com o seu possível analista, e que pode sugerir desde um encaminhamento à sua pessoa, uma observação em alguns eventos científicos, primeiro o contato telefônico, etc., né? A pré-transferência. Olha, achei aqui seu cartão. Olha, eu vi o seu contato no Instagram. Me falaram de você, ouvi muito isso é uma pré-transferência, não é? Eu valorizo essas pré-transferências, mesmo que ele não venha ficar na análise comigo, mas eu valorizo uma pré-transferência. Pode não vir agora, mas pode vir daqui a pouco, não é? "Ah, você está sendo otimista". Não, não é otimista, não se trata de otimismo aqui, trata-se de ver, né, esse material clínico que escapa, que está em fragmentos, falando, né, e nos convida a fazer uma leitura sobre isso que se apresenta, né. Aí tem a paratransferência 336, né, página 336, quem puder aí adquirir, abrir a ler, né, é importantíssimo lermos isso. Consiste no fato de que o paciente, à moda de Eichmann, extravasa por fora uma situação analítica os seus sentimentos transferenciais que são, sonegados e que não aparece diretamente com o analista, de modo a revelar com a pessoa de seu convívio mais íntimo algumas reações, atitudes inusitadas, e algumas, vezes deixam os interlocutores surpresos, outras, os circunstantes são acionados, convidados a exercer determinados papéis. São pessoas que, após análise, falam do seu analista, né, para amigos, para amigas, para familiares, né, que é o paratransferência, né. A pessoa conversa: "Acho que o meu analista é isso, acho que o meu analista", a pessoa passa até a investigar esse analista, né, pelas redes sociais, tentar segui-lo ou saber alguma coisa, quem é esse analista ou quem é essa analista, né. Isso chama-se uma paratransferência, ele está numa transferência agora para além da análise, né. Isso acontece muito, é muito comum o paciente, o analisando, querer investigar a vida do seu analista. A extratransferência trata-se de um termo bastante conhecido, divulgado, e que classificamente designa uma condição pela qual o analista percebe que o analisando demonstra por meio dos interrelacionamentos de sua vida cotidiana uma forma de como estão estruturadas as suas relações objetais internas. De modo geral, os analistas desvirtuam a essa transferência e apregou que tais experiências emocionais só têm eficácia analítica se elas forem analisadas à luz da vivência, aqui agora comigo, transferencial. Acredito que esteja crescendo o número de outros psicanalistas que, entre os quais eu me incluo, que diante de determinadas circunstâncias da situação analítica, mais particularmente aquela na qual uma verdadeira transferência ainda deve ser paulatinamente construída, também trabalham com naturalidade e profundidade os vínculos manifestos na extratransferência, na qual se apresenta na vida lá fora. Ou seja, tem analistas que só trabalham com a transferência dentro do set, né.
Ele não acredita, o próprio Lacan também acreditava que é possível uma pessoa obter a sua cura, o seu resgate pessoal, não somente na análise, mas também fora da análise. Então, pode acontecer da pessoa ter uma experiência, extratransferência, não com o seu analista, não com a sua análise, mas não quer dizer que o processo de análise não esteja acontecendo fora ali da análise. O processo de análise pertence a esse paciente. E se ele está em transferência, ele está em análise. Ele pode não estar se incluindo na sua neurose. Temos que deixar isso bem claro. Uma coisa é estar em análise, outra coisa é estar inserido na sua análise. Inserido na sua análise é o sujeito estar inserido da sua transferência, da sua neurose. É reconhecendo que ele é responsável pelos seus fracassos, pelos seus sucessos, e que não é esse outro, é ele. Então, a transferência é disso. Mas às vezes eu escuto muito isso, né? A pessoa vem para análise e ela não fala nada. Oi, oi, que isso? Ele está em transferência. Ele está ali. Às vezes me chegam alguns absurdos, né? Mas eu queria que meu paciente falasse. A pessoa já está numa conta transferência, já está numa angústia. E o fato dele não falar não quer dizer que não esteja falando. Ele está em transferência. Isso é material clínico. Eu conheço paciente que às vezes chegou para mim em análise e fala: "Não tenho nada para dizer hoje". E daqui a pouco a pessoa falou além do que ela não esperava, porque a análise não é um script pronto, o que que eu vou falar hoje? Não, a análise, na maioria das vezes, é o que eu não tenho para falar, eu não tenho nada para dizer, mas não é para mim. É para ele próprio. Na análise, como diz o Lacan, o paciente vem escutar a sua voz, vem escutar o seu discurso. Agora, quando eu vejo analistas, pessoas que se dizem analistas, que meu paciente não fala nada, meu paciente não está trabalhando, olha, reveja sua análise, reveja sua formação, reveja seu conhecimento teórico. A análise não é para nós, a análise é para nossos pacientes. Eles falam, eles choram, não choram, eles riem, né? Mas eu tô na análise, meu paciente atendeu o telefone. Qual o problema? A análise é dele. A análise é dele. E se ele está atendendo o telefone, que é uma forma de resistência, é material clínico vívido ali para ser analisado e trabalhado. Neurose de transferência. É útil traçar uma diferença entre o surgimento na situação analítica, momentos transferenciais, e a instalação de uma neurose de transferência. Neste último caso, quer seja de aparecimento precoce ou tardio, o analisando vive uma intensa continuidade, uma forte carga emocional investida na pessoa do psicanalista, que transborda para fora da sessão que lhe ocupa uma grande fatia de seu tempo e de seu espaço mental. É comum nesses casos é que o paciente revive umas experiências afetivas não com a percepção de como se de que está reproduzindo antigas vivências equivalentes, como uma convicção do que está havendo de fato. A existência desse tipo de transferência justifica plenamente o emprego sistemático de interpretações centradas no calor do aqui e agora comigo, como lá então. Então, o que é uma neurose de transferência? O paciente começar a discordar de uma interpretação do analista, né? Olha, eu não estou gostando dessa sua interpretação, acho que está errado. É um direito dele de falar. A questão é como esse analista interpreta, ou como ele analisa, ou como ele vai ali receber essa essa neurose de transferência, porque não é com ele, é com o próprio paciente, né, que também faz parte da sua resistência. Transferência psicótica, como o nome designa, trata-se de uma transferência que caracteriza pacientes clinicamente psicóticos e que, contrariamente à crença de Freud, que esses pacientes não seriam analisáveis, porquanto eles nunca desenvolveriam uma transferência. E partia da ideia de que, nesses casos, toda a libido estava investida no autoeroticamente,
Hoje é consensual que eles desenvolvem sim uma clara transferência, sendo que embora muitas vezes sejam inacessíveis à análise, muitas vezes, em outras vezes, eles possibilitam um verdadeiro trabalho analítico. Esse conceito de transferência psicótica não deve ser confundido com a transferência provinda de uma parte psicótica da personalidade, conforme Bion. Tampouco se iguala com a situação da psicose de transferência, descrita por Roosevelt. E porque a importância será objeto de uma eh, capitulação especial, ou seja, não podemos confundir, todos nós temos partes psicóticas, né. A transferência psicótica não tem nada a ver com a psicose de transferência. A transferência psicótica fala, sim, de pacientes psicóticos que fazem ali suas transferências, né. E uma psicose de transferência é parecida com uma neurose de transferência, né. Então, não podemos confundir a psicose de transferência com a estrutura psicótica, não podemos confundir a parte psicótica nossa com a estrutura psicótica. É preciso saber separar bem esses conceitos e entender bem como funciona, né, a nossa parte psicótica, a nossa parte histérica, a nossa parte psicopática. Temos partes patológicas adormecidas em nós, com níveis, às vezes, não elevados, mas é preciso compreender bem isso de maneira e não confundir no processo de análise, né. Transferência primária ou primitiva, precoce, simbiótica, narcísica, com essas denominações, muitos autores designam aquela condição na qual prevalece um primitivo estado mental do paciente, caracterizado, sobretudo, como a diferenciação entre o sujeito e o objeto. É a simbiose, é o caso do pessoas com uma estrutura muito primitiva, né? No caso, filhos que não conseguem romper laços com a figura da mãe ou do pai, que se torna uma simbiose, se torna uma só pessoa, tem ali uma transferência muito primitiva, muito arcaica, e que os vínculos ali é de ordem bastante edipiana, né? É preciso entender isso também. O campo analítico, a expressão difundida pelo casal Barriger, por si só define o fato que existe entre o analisando e o analista uma forma manifesta ou latente, uma corrente transferencial, contra-transferencial, a qual é permanente de influências e efeitos recíprocos e que, nas condições normais, sofrem sucessivas transformações em um contínuo movimento espiral constituindo um campo onde circula ansiedade, desejo, angústia, defesas, relações, objetos. Então, no campo analítico é o quê? É ali o paciente, o analista, o analisando, aonde ali circula uma transferência, uma conta-transferência. Volto a falar, não há nenhum problema o analista sim ver numa conta-transferência, né. Se ele puder ver ali um aprendizado, tirar dessa conta-transferência um material clínico para o seu aprendizado, do seu percurso analítico, fantástico. Se ele não vê isso como algo de humilhação, isso é de suma importância, né, que também é material clínico. A aliança terapêutica, essa denominação pertence a Zetzel, psicanalista norte-americana, que em um trabalho de 1956 concebeu um aspecto importante relativo ao vínculo transferencial, ou seja, o fato de que um determinado paciente apresente uma condição mental, tanto de forma consciente como quanto inconsciente, que permita que ele se mantenha verdadeiramente aliado à tarefa do psicanalista. Essa concepção aparece nos textos psicanalíticos com outras denominações, porém com significados equivalentes como transferência eficaz, pela construção prévia de um rapport, transferência racional. Então, vocês percebam que a aliança terapêutica começa na transferência. Começa ali naquela entrevista inicial, voltem lá, peço a vocês, dê uma lida lá, no capítulo, entrevista inicial, indicações e contraindicações, o contrato, o nosso página 281, revejam esse texto, revejam essa videoaula,
Nossa aliança terapêutica, o nosso contrato, o nosso documento é em cima, nossa para-analítico, aliança, conluio ou enlace começa em cima de uma transferência analítica. E eu fico me perguntando como é que uma pessoa que se diz analista abre mão do seu paciente. Ele, espera aí, mas e esse contrato? Como é que ficou esse contrato? Como é que ficou essa aliança? Como é que ficou isso, gente? Como é que você abre mão de um paciente assim? Olha, eu confesso a vocês, eu não sei quem são essas pessoas. Não sei mesmo. Não sei, gente. Eu não sei quem são essas pessoas. Eu confesso a vocês que eu olho para esse quadro, eu fico pensando, não está enxergando esse paciente, não está enxergando todo essa demanda psíquica que chega ali. Essa pessoa no processo transferencial, ela deposita, confiabiliza a sua vida a esse analista. E a pessoa pega, abre mão do seu paciente ou diz o que é melhor para a vida dela. Olha, vou ser sério para vocês, isso é muita onipotência, né? É muito delírio dizer o que é melhor para um paciente. Eu não sei o que é melhor para o meu paciente, eu não sei. Mas André, vocês não sei o que é melhor para ele. Só ele sabe o que é melhor para ele. Mate, talvez a melhor tradução para o termo seja encontro psicanalítico, aludindo diretamente ao que vem sendo denominado como uma relação real. Trata-se de uma conceituação proposta por psicanalistas, pesquisadores norte-americanos, como e refere ao fato de que a relação analítica vai muito além de uma simples relação transferencial repetidora de vivências passadas. A investigação desses autores obedeceu uma rigorosa metodologia científica e lhes permitiu a conclusão de que os aspectos pessoais de cada psicanalista em relação com os seus determinados pacientes constituem um match singular, o qual uma decisão influencia na evolução exitosa ou não da análise. Isso é muito sério, a transferência. Para mim isso é muito sério. Freud viu isso com muita seriedade, os demais autores clássicos. Eh, Como é que a pessoa vai atender e não sabe o que que é uma transferência? Isso é muito sério, né? A pessoa real do analista, observações equivalentes às últimas acima, apresentadas estão convocados os analistas para se perguntarem quanto à importância que se deve ser creditada ou desacreditada a pessoa real do analista na construção do vínculo transferencial. Perceberam? É um vínculo transferencial. Contra-transferencial, por conseguinte, no destino da análise. Parece-me que, aos poucos, o pêndulo está se inclinando para a crença de que a percepção de que o paciente capta das características reais da personalidade e ideologia da pessoa que, que o seu psicanalista, mas que uma mera batalha transferencial, de fato, ele, inclusive, como um modelo. Ele tem essa pessoa do analista como modelo. É minha referência de vida. Ah, mas é fantasioso, não importa. É a fantasia dele, precisa viver essa fantasia, né? Agora vamos entrar aqui na página 338, tipos de transferência. É importante aqui, né? Ele resume aqui, né? Há vários tipos de transferências, realmente são inúmeras. Não tem como ele faz um enxugamento aqui, né? Tipos de transferências, como sabemos, Freud dividiu as transferências positivas e negativas, sim, em Freud. Mas o Bill vai pegar essa questão de transferência positiva e negativa, ele vai destrinchar, né? Com a evolução da psicanálise, essa classificação ficou inadequada, insuficiente, o que justifica uma explicitação em separado em cada uma das modalidades. Antes de mais nada, quero definir minha posição de que julgo as expressões positiva e negativa altamente inadequadas para uma compreensão psicanalítica, porquanto elas estão impregnadas de um juízo de valores com ranço moralístico superegóico. No entanto, como são termos consagrados, eles devem ser mantidos desde que bem compreendidos. Então, dentro de uma
da clínica freudiana, a transferência está no campo positivo e negativo. E já as demais escolas vão destrinchar, principalmente o Bio vai destrinchar essa questão, o que que é uma transferência positiva, o que que é uma transferência negativa, né. Transferência positiva, classicamente, essa denominação refere-se a todas as pulsões derivadas relativos à libido, especialmente os sentimentos carinhosos, amistosos, mas também incluindo os desejos eróticos, que desde que tenham sido sublimados sob a forma de amor não sexual e não persistam como um vínculo erotizado. O que julgo importante a ser destacado é o fato de que muitas vezes o que aparece ser uma transferência positiva pode estar sendo negativa do ponto de vista de um processo analítico, porquanto ela pode estar representando não mais do que uma extrema e permanente idealização, isso é, diferente de uma estruturante admiração que o paciente faz em relação ao analista. Na transferência positiva, ela ela é necessária, mas ela pode ser maléfica se esse analista se deixa levar por ela. Uma coisa é o paciente ter uma idealização do seu analista, da sua analista, ou, querer presentear. A questão é quando isso vira uma necessidade para a figura do analista, quando isso vira uma necessidade. E que, na verdade, ele vai estar ali, né, mas a questão é como esse analista vê essa transferência positiva na pessoa dele, e não conduzir essa transferência positiva para o tratamento, né, e para a cura desse paciente. A transferência negativa, como este nome, Freud, referia aquelas transferências nas quais predomina a existência de pulsões agressivas com seus inúmeros derivados, sob a forma de inveja, ciúme, rivalidade, voracidade, ambição desmentida, algumas formas de destrutivas e eróticas incluídas. Na atualidade, creio que seja relevante fazer a afirmativa de que, se uma análise não transitou pela transferência negativa, no mínimo ela ficou incompleta, porquanto todo e qualquer analisando tem conflitos manifestos ou latentes relacionados à agressividade. A proposta é útil estabelecer uma diferença entre agressão sádico-destrutiva e agressividade, a qual, tão como sua etimologia, ad, gladiador, designa representar um movimento gladiador para frente, né. Então, a agress a agressividade na análise, ela é vista como material clínico para tirar o paciente dessa situação que muitas vezes ele não consegue sair, né, daquele quadro mórbido. Ao contrário de uma agressão com a figura do analista, né, a pessoa quer agredir o analista, né. Eu já sofri, né, agressividade de paciente tentando depreciar a minha pessoa, como diz um certo professor meu, eu estou muito bem com o meu narcisismo, né, então aquilo aí não poderia, mas eu já vi colegas meus levar para o lado pessoal, né, agressividade, a chacota, né. Então, se você levou para o lado pessoal, espera aí, como assim? Levou para o lado pessoal, se a pessoa não é seu amigo, não é nada íntimo seu, é apenas seu parceiro. Espera aí, André, mas não é amigo íntimo? A análise não é uma intimidade? Não, a análise não é intimidade. A análise é um trabalho, é um tratamento. Ali não é um conto de fofocas. Ali não é para saber o próximo capítulo da novela da vida desse paciente. Ali, o interesse do analista está na escuta, e não saber se ele resolveu ou não uma situação pessoal dele. Isso é uma questão do paciente, do analisando. Se isso gera angústia no analista, então já não tem mais ali uma análise, tem ali uma empatia. É preciso tomar cuidado. A análise é coisa muito séria. Não é um encontro de intimidades. O analista não é íntimo do paciente. Não é. Se o paciente tem essa fantasia, é uma coisa dele. O analista não é íntimo dele. Não há uma questão ali de saber o próximo capítulo, ou o próximo episódio da decisão da vida desse paciente. Não.
transferência especular, na atualidade, é consensual entre os psicanalistas que a transferência não expressa unicamente a conflitos tais como aquelas que tipicamente a neurose de transferência, mas também ela traduz como um problema de difícil. Neste último caso, próprios dos pacientes com fortes fixações em etapas primitivas nas quais as necessidades emocionais básicas não foram suficientemente satisfeitas. Pelos cuidados de uma adequada maternagem, a transferência assume característica de em alguém, ou tanto para poder assumir forma de alguma fusão, ou continente de alguém portador de seus ideais. Então, são transferências especular, né? Eu busco em você uma, uma, um, um seguro, eu busco em você eh, um abrigo. São transferências especular de ordem bastante de piana. E que o analista tem que saber, né, que esse paciente, ele está buscando no analista respostas para suas conflitivas e de penas eh, primitivas não castradas. Ele tem que estar atento a isso. Por isso que eu volto a falar da importância de conhecer bem a teoria psicanalítica num todo, né, dentro de um escopo, por isso indiquei esse livro, mas é de importância que essa né, se esse analista mal resolvido com ele vai se achar o salvador desse paciente. Ele vai se achar o porto seguro e o analista não é um porto seguro, embora ele haverá momentos que ele vai fazer um papel de continente para com esse paciente, mas não de um salvador. Ele vai fazer um papel de um continente pela escuta, né? Ali, abraçando aquele texto mal interpretado, aquele texto não lido, mas não como um salvador. A transferência idealizadora, há algumas décadas, os psicanalistas em formação aprendiam que a transferência excessivamente idealizada do paciente em relação ao seu analista deveria ser logo analisada e desfeita, porquanto ela não só encobria uma forte carga de persecutória subjacente, o que na maioria das vezes não deixa de ser uma verdade. Como também representaria uma forma de controle onipotente do analisando sobre o analista, pelo fato de que este se sentisse obrigado a corresponder à perfeição que lhe era atribuída, ou seja, a transferência idealizadora, ela acontece, né? Nossa, achei a mulher da minha vida, essa mulher me entende, achei uma da minha vida, é uma fantasia narcísica, né? O analista tem, nesse processo de análise, né, mostrar que a figura dele é um analista, é um humano e que dentro da sua fantasia não é uma pessoa perfeita, né? E se alguém se coloca assim, eu volto a falar, não entendeu nada do processo de análise, não entendeu nada que é realmente a psicanálise, o que é ser um psicanalista. Quem puder ler o livro como trabalha o analista de Násio, lá Násio vai falar sobre essa questão da transferência muito bem trabalhada, muito bem esmiuçada, e a figura do analista é uma figura opaca. Ele não tem time, ele não tem sexo, não tem partido político, né? Ele é uma figura opaca. A transferência erótica e erotizada, em 1915, Freud referiu-se ao amor de transferência como uma complicação do processo psicanalítico que acontece com frequência, no qual o paciente ou a paciente diz apaixonada pelo seu analista, embora ele reconhecesse o caráter defensivo dessa forma transferencial. Freud alertava os seus terapeutas que não confundissem essa reação com amor verdadeiro, ao mesmo tempo em que os advertia contra a tentativa de eles reprimirem o amor de tais pacientes, desde que os tratasse como algo irreal e rastreasse até suas origens inconscientes, né? Ao mesmo tempo, Freud advertia contra os casos graves do amor transferencial e descrevia em essas suas pacientes histéricas como meninas que, por natureza, de uma porção elementar, recusam aceitar o psíquico lugar do material.
e ele sugeria a única forma de tratar esses casos é o de uma tentativa de mudar de analista ou então de interrupção de análise. Então, Freud tinha essa preocupação com seus discípulos, né, sobre essa questão eh, desse amor transferencial, ele se preocupava. Então, Freud, ele dizia, bom, se você não está tendo demanda para esse tipo de transferência, então faça como o Brauer, muda-se esse paciente, né? Já que não está dando conta desse amor transferencial, principalmente pacientes histéricas, que a proposta dela é derrubar a figura do analista dentro do set analítico, né? É preciso, por isso que eu volto a falar, vou frisar aqui a importância desse analista, desse aspirante se ouvir, ouvir suas fragilidades, ouvir suas questões edípicas, ouvir suas questões de ordem narcisista primária, para poder o seu paciente. Transferência perversa, o termo perverso deve ser entendido como um desvio da normalidade, porém deve ser tomado como sinônimo de perversão, clinicamente figurada como tal. Assim, é comum que pacientes, em geral, de alguma forma, tendem a perverter as combinações e eles aceitaram em relação aos eixos analíticos, procurando modificar as regras do jogo, traduzidas em formas de pagamento, obtenção de privilégios, em algumas formas de provocação de tirar o analista de seu lugar, ou seja, é aquele paciente que tenta burlar o trabalho do analista, né? É aquele paciente que tenta controlar a análise, tenta ditar as regras. Não, olha, se tal dia é o horário dele, tal dia é o horário dele. É aquele horário. Agora, se esse paciente, né, tenta burlar, olha, eu não pude chegar agora, pode ser daqui a pouco. Não, seu horário é aquele ali. Ah, mas está faltando 10 minutos, eu cheguei agora atrasado. Seu horário é aquele horário, não é meia hora, é aquele horário. Então, tem que tomar cuidado que há ali uma transferência perversa, querendo perverter o set analítico. Transferências de impasse, nós vimos na aula anterior sobre a questão dos impasses, né? Embora essa denominação não apareça na literatura psicanalítica, ela me parece válida como uma forma de designar aqueles períodos transferenciais típicos de situações de impasses analíticos, em que inclusive pode culminar numa temível situação de uma reação terapêutica negativa. Nós vimos isso na aula anterior, né? Aquele impasse tem a ver com o analista, tem a ver com o analista. O Nas vai falar de analistas, né, que tem perder o paciente por questões financeiras, né? Ele sabe que o paciente está a passos no seu processo de análise de se dar alta ou de se curar, ele tenta ali prender o analista. Gente, isso é muito sério. Quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, a fase anal desse analista está muito mal resolvida mesmo. Psicose de transferência. Essa expressão aparece na literatura psicanalítica com diversos significados distintos, sendo que aqui designa a constituição descrita por Roosevelt, 1978, que também a denomina psicose transitória, pois se refere ao fato de que o surgimento dos fenômenos psicóticos em geral, que só ligam a transferência, interferindo muito pouco com a vida do paciente fora da análise. Segundo Roosevelt, essa psicose de transferência ou transitória surge em pacientes neuróticos ou borderlines durante a análise, e desaparece após dias, semanas ou talvez meses, sendo que elas podem residivar periodicamente. Qualquer psicose de transferência é uma ameaça grave à análise. Rompe a aliança terapêutica e pode levar a um impasse analítico completo, né? É aquele paciente que do nada ele surta com a figura do seu analista, ele quer agredir, ele quer questionar por que que está acabando com a análise agora. Precisa estar atento a isso. Transferência da prática analítica, em decorrência da amplitude do tema, que por si só se comportaria um livro, vou me restringir a enumerar
telegraficamente sob a forma de afirmativas e indagações alguns dos principais tópicos que cercam o fenômeno transferencial, tal como ele aparece na nossa clínica cotidiana em relação às seguintes os seguintes segmentos do campo analítico. Em relação ao SET, a análise não cria transferência, apenas propicia a sua redescoberta, bastante facilitada para a instalação do SET, que favorece algum grau de regressão do paciente, por meio de uma intimidade, porém processada com uma certa privação sensorial, frustrações inevitáveis, assimetria de papéis, etc. Um exemplo bastante comum disso é o daquele paciente que atribui a sua relutância inicial em aceitar a indicação da análise no seu medo de ficar dependente, o que por si só já nos indica que ele, no fundo, reconhece-se como um portador de núcleos dependentes, possivelmente uma dependência má, como o seu medo expressa no trabalho analítico, visará transformá-la em uma dependência boa? Então, o processo de análise, ele só existe por causa da transferência, não é a análise. Ah, eu preciso fazer meu paciente falar. Você não entendeu, então, o que é psicanálise. O fato de ele estar em análise, está vindo a análise, ele está em transferência. Está em transferência. Então, não é a análise que desperta a transferência. A análise vai existir por causa da transferência. Ele elegeu esse analista como seu analista. Lacan vai dizer: o paciente elege seu analista. Elege. Em relação às resistências, embora o clássico conceito de resistência, de, de transferência, venha rareando na literatura psicanalítica, é necessário lembrar que Freud, primeiramente, considerou a transferência como uma forma de resistência. O analisando repete em lugar de recordar, em que, em segundo momento, ele concebeu que sendo aquilo é, que é o próprio resistindo. Em Freud, a resistência e transferência aparecem muitas vezes superpostas, como se fossem sinônimos, mas eles não são, apesar de que a primeira delas pode servir de um suporte para a segunda e vice-versa. É útil estabelecer uma distinção entre os dois tipos de relação de transferência e resistência. Um é a resistência contra tomadas de conhecimento da transferência, enquanto o outro consiste em uma resistência contra a resolução transferencial. Da mesma forma, o surgimento da transferência no campo analítico tanto pode expressar uma superação da resistência, como ela também pode funcionar a serviço da própria resistência, como meio de evitar o acesso a outras áreas ocultas do inconsciente. Então, a transferência fala de uma questão da infância, que ele está ali revivendo com a figura do analista. A resistência, eu não quero saber ou dar nomes o que significa essa transferência. Muitas vezes eu brinco, às vezes, com alguns alunos meus, essa transferência tem nome e sobrenome. Claro, Bill vai dizer que quando o paciente entra numa resistência, é que ele não quer ver o nome daquela transferência. Aquela transferência tem um nome. Você está ali trazendo uma verdade dele. Não é o analista que vai falar. É o paciente que vai nomear. É isso aqui que eu estou vivendo. Em relação às interpretações, torna-se muito limitante reduzir o momento da situação analítica apenas a única categoria transferencial. Como seria, por exemplo, considerar somente a transferência paterna ou materna, sem levar em conta o fato de cada um dos pais estar introjetado em cada analisando, de uma forma bastante dissociada? Assim, cabe ao analista perguntar-se qual pai que esse paciente está transferindo para mim esse momento? O amigo bom? O tirano mau? Um substituto das falhas da mãe? A mãe boa que velou seu sono? O alimento, eh, o alimento e protegeu a mãe que está representada em seu ego?
como invejosa, castradora e infantilizadora. Então, cabe a esse analista fazer interpretação. E eu volto a falar da importância desse analista ter um escopo, né. "Ah, professor, o senhor é muito obsessivo". Sim, eu conheço a minha obsessão, mas eu faço das palavras do Freud as minhas. Freud já via na época dele que ele não podia se dar ao luxo e ao gozo de ter somente pacientes histéricas e neuróticos no seu set analítico. Isso Freud lá no início do século XX já tinha esse pensamento. E eu volto a dizer, né, nesse século XXI, nessa era líquida, André, penso que esse analista deva ter sim, se puder, né, ter um escopo de um conhecimento teórico um pouco vasto, né, uma visão um pouco panóptica, desde Freud até Lacan, e de Lacan até os teóricos atuais, temos bons teóricos atuais, porque os sintomas mudam, não a estrutura, e as atuações também mudam. E é importante você que está assistindo essa videoaula entender que a análise, ela acontece quando esse paciente te nomeia como seu analista. E é na transferência que ele vai falar de todas as formas, pelo choro, pelo silêncio, mas de suma importância, esse analista saber, pela escuta, interpretar as múltiplas transferências que esse paciente ou analisando traz. Então, desde já, muito obrigado. Qualquer dúvida sobre essa videoaula, não deixe de perguntar no grupo. E se você gostou e não é da nossa escola e deseja conhecer a nossa escola, o meu telefone é 021 9811 28181. Repetindo, 021 9811 28181. Rio de Janeiro, Escola Formação do Psicanalista. Desde já, muito obrigado. Até a próxima videoaula. Gente linda, maravilhosa.